Oiê! Você sabia que dá para pintar como se fosse tinta, usando canetas acrílicas? A pedido, lá no TikTok da Acácia Coloring, eu vou te ensinar a pintar com canetas acrílicas de um jeito bem fácil, do meu jeito. Então, eu vou utilizar esse pequeno sketchbook da Strathmore e vou usar essas canetas acrílicas da Guangna. São canetas que têm uma variedade de cores à base de água. A tinta da caneta acrílica fica num reservatório ali na caneta e para ativá-la nós temos que chacoalhar. Então, a caneta da Guangna, ela tem uma alta fluidez. Ela tem uma boa cobertura. Cada cor ali escolhida, você tem que chacoalhar. Tem que tomar cuidado para não sair muita tinta na ponta. E tem que sempre estar fechando para que essa tinta não seque, né? Ela tem o controle fino dela, é um controle médio. E para mostrar para vocês essa pintura, eu escolhi aí essas cores, né? Então, o vermelho, o verde, um violeta, um branco, porque eu vou estar desenhando aí para ficar uma pintura não muito demorada, a gente vai estar fazendo um morango. Para começar, então, primeiramente a gente define da onde vai estar vindo essa luz. Então, eu decidi que a luz ela vai incidir sobre o morango do meu lado direito e começo com a caneta acrílica vermelha a preencher a base do meu morango, onde eu escolhi aí um vermelho de um tom mais suave, mais claro, e vou preenchendo ele por inteiro. As canetas acrílicas, como elas são à base de água, elas secam rapidamente. E se a gente perceber que a primeira base não ficou legal, a gente pode voltar por cima com uma segunda demão e para depois a gente vir com as sombras com uma outra tonalidade. Fui fazendo isso também com as folhas, começando aí com o verde claro, para depois eu vir fazendo as sombras com um verde mais escuro. E para sombrear esse morango, eu escolho a tonalidade roxa. Essa escolha não é uma escolha aleatória, ela é uma decisão baseada na teoria das cores. Então, se a gente for olhar o círculo cromático, o roxo, ele está ali próximo do vermelho. Pelo vermelho ser uma cor quente e intensa, quando você adiciona esse roxo, você mantém a riqueza da cor, você reduz a saturação de uma forma mais natural. E quando a gente sobrepõe esse vermelho no roxo, igual está acontecendo aí, isso vai se tornando uma sombra mais harmonizada, mais natural, vai dando essa sensação de volume de um morango mais suculento. E para mostrar essa luz no morango, eu passo aí uma caneta acrílica branca. Quando a gente passa essa caneta branca, a gente reforça essa luz do morango, ele vai parecer mais real, vai dar essa sensação de uma textura molhada, e eu também vou aí sobrepondo o vermelho no branco, para que fique aí um vermelho mais claro. Eu vou retomando com esse branco, vou reforçando essa luz. O morango ele sai do chapado, com essa luz branca vai aparecendo uma profundidade, vai ficando evidente aí a forma arredondada dele e vai então dando esse ponto de luz, né, onde a gente define aí um morango mais realista. A sombra das folhas eu escolhi fazer com a mesma cor, só na tonalidade mais escura. Então, eu escolhi um outro tom de verde, um verde mais escuro, porque eu queria uma suavidade maior nessa tonalidade aí da sombra das folhas. Fui fazendo as pintinhas do morango com as canetas também na cor violeta, porque a gente sabe que essas pintinhas, elas são mais escuras mesmo. Então, quando a gente pensa em cada pintinha na hora de pintar como um elemento individual,
a gente cria essa textura mais realista. Então, a gente tem que pensar na sombra correta dela, aonde que eu vou posicionar a luz, e depois dessas pintinhas feitas, eu fui reforçando aí o branco do morango lá em cima, na luminosidade, para ficar ainda mais realista e ainda mais suculento o nosso morango. Depois eu vim com as canetas acrílicas da Molin. É um conjunto que eu comprei de 6 cores. São canetas mais finas e elas também cobrem super bem. Eu vim fazendo aí os detalhes das folhas, as ranhuras com a caneta verde. Com a caneta acrílica preta da Molin, eu vim reforçando, dando um toquezinho nas pintinhas do morango, para que ficasse com uma maior profundidade. E com a caneta preta acrílica da Guangna, eu vim fazendo a sombra desse morango no chão, já que a luz batia do lado direito, então essa sombra ela é refletida na parte de trás do morango. E assim eu finalizo essa pintura. Espero que tenham gostado e que eu tenha contribuído aí de alguma forma com o aprendizado. Muito obrigada a todos.